Boa noite, pessoal. Nós estamos então retornando na live com o professor Ivo Tonê, né, para mais um bloco com algumas perguntas, né? Acabou que no tempo anterior a gente não conseguiu vencer as perguntas. Eu vou chamar então o professor. Eu fiz agora então um convite para o professor Ivo Tonê e também para a Mariane. Nós estamos retornando para o terceiro bloco agora com algumas perguntas. Fiquem à vontade, caso queiram, né, elaborar ainda alguma pergunta. Alô? Oi, professor. Menina, hoje a coisa tá complicada, né? Sim, a conexão e o nosso tempo encerrou, né, na anterior. E aí eu Ah, estava explicando agora, né, que quem quiser fazer alguma pergunta, a Mari também está retornando, ah, que a gente está nesse terceiro bloco, então a gente teve três conexões diferentes, né, nessa live sobre marxismo e religiosidade. Então, eu estou só aguardando a Mari retornar, tá. que aí a gente já retoma com as perguntas. Aham. Maria entrou. Ah, que ótimo. Estou convidando aqui ela. Tem uma pergunta aqui já Aham. do Tiago. Ele quer saber qual a função social da religião no mundo capitalista. Eu posso falar? Pode. A gente vai aguardando enquanto a Mari vai se organizando. Aham. Olha, fundamentalmente são duas as funções sociais. Uma é providenciar um sentido para a vida, diante da incompreensão, sobretudo dos fenômenos sociais, porque hoje, por exemplo, a ciência está progredindo velozmente para compreender os fenômenos da natureza, então não faria não faria sentido hoje ficar divinizando o Sol, a Lua, os astros, enfim. Mas o problema fundamental hoje é o fetichismo da mercadoria, é a alienação produzida pelo capital, que faz com que a vida humana, nas suas variadas expressões de hoje, se torne alguma coisa cada vez mais deshumanizada, cada vez mais alienada, cada vez mais compreensível, como eu dizia antes, diante da possibilidade de produzir um monte de riqueza, e, de outro lado, se produz também pobreza, miséria, né, tudo isso. Diante disso, então, as pessoas. Além disso, na enorme fragmentação do mundo atual, e também da rápida mudança, nas últimas décadas, a gente viu como houve mudanças muito rápidas e fortes que impactam profundamente a vida humana. Então, as pessoas se sentem
comparando um pouco, e a gente, mesmo eu comparando a minha vida, por exemplo, sabe, se eu olho para 60 anos atrás, parecia um mundo muito mais estável. E hoje, diante da rapidez das mudanças sociais no mundo do trabalho, enfim, o mundo perdeu a estabilidade. E, de outro lado, os valores também mudaram muito nas últimas décadas, né? Então, diante de todas essas mudanças, a maioria das pessoas não compreende o que está acontecendo, se vê introjetado dentro de um mundo incompreensível e que não pode dominar, e que impacta profundamente a vida deles. Então, isso, as pessoas têm que recorrer a algum poder para dar sentido à vida humana. Como não conseguem dar sentido nesta vida, jogam para outro mundo. Essa é a primeira função social. A segunda é que sempre que existe propriedade privada, e na forma da existência da propriedade privada hoje, as classes dominantes se utilizam da religiosidade para, obviamente, manter os seus interesses. Então, para as classes dominantes, é importante que as pessoas tenham convicções religiosas, é importante que as pessoas aceitem que o mundo é assim porque, enfim, Deus quis assim e a gente não entende, mas tem que se conformar e se conformar neste mundo, depois no outro mundo vai ser melhor, enfim. Para as classes dominantes, como eu dizia antes, é maravilhoso, porque as classes dominantes têm um mundo bom aqui e tem garantia do outro mundo também. Então, essas duas funções sociais. Mas tem uma outra que também é marginal, de determinadas frações das pessoas religiosas, que não, acho que não são muitos, mas que também se indignam diante da justiça social e procuram se engajar, então, na luta pela transformação do mundo. E chegam até como a gente viu em exemplos históricos, no Camilo Torres, os irmãos Cardenal na Nicarágua e outros, certamente, que, em nome dos seus valores religiosos, dedicaram a vida e foram até as últimas consequências em termos de lutar pelo que entende de justiça social, né? Então, resumindo isto, hoje a religiosidade tem, ao mesmo tempo, a função social profunda de alienação, mas, ao mesmo tempo, de protesto contra este mundo, né? O fato de existir religião, no fundo, é porque as pessoas querem um mundo justo, querem um mundo bom, mas não conseguem este mundo bom neste mundo aqui. Então, além disto, entendo eu que a religiosidade tem um papel importante na reprodução desta forma de sociabilidade, né? Me parece que isso é a função social, são as variadas formas da função social da religiosidade hoje. Especialmente, e isto eu gostaria de enfatizar, o que a gente está vendo é que quanto mais o capitalismo avança, mais problemas sociais ele vai gerando. Desumanidade, mais miséria, mais, né, violência. Veja, tudo isto, e isto faz com que as pessoas, então, intensifiquem as formas mais regressivas da religiosidade. O que nós estamos vendo hoje, predominando profundamente, são formas extremamente regressivas da religiosidade. O fundamentalismo, a incoerência de as pessoas afirmarem, ao mesmo tempo que acreditam em Deus, acreditam no amor, acreditam no próximo, mas fazendo cotidianamente atividades profundamente contrárias àquilo que é proclamado, né? Ou seja, a decadência do sistema capitalista, que é uma decadência fundamentalmente econômica, mas se reflete nesta crise
enorme se reflete no plano político, no plano religioso, no plano educativo, em todos os planos, enfim, de maneira cada vez mais intensa. Ai, muito bom, professor, te escutar. A gente recebeu aqui várias mensagens, assim, de diversas pessoas, né? Transmitindo aqui o quanto se sentiram contempladas com a tua fala, né? O quanto elas conseguiram absorver esse conteúdo, assim, tão importante. E acho que a Mari anotou uma pergunta do bloco anterior, né, Mari? Sim, eu anotei uma pergunta. Ah, mas eu queria, antes, professor, eu queria falar, assim, a respeito de algumas coisas que tu trouxeste, assim, né? E tu falou sobre a questão, né? Aquela famosa frase do Marx e como ela é interpretada de diversas formas, né? Que é a questão da religião é o ópio do povo, né? Que está lá na crítica da filosofia do direito de Hegel, né? Essa frase, né? Como diz assim, a gente não olha o parágrafo inteiro, né? Isso. O que ele quis dizer naquilo ali, né? E eu acho assim sensacional, né? Toda a análise que ele faz ali é sensacional, porque vem no que tu foi, no que tu trouxeste, né, professor? Essa questão, que ele quer dizer, na verdade, né? Essa questão da religião, né? Ela, ao mesmo tempo, né? Essa questão de ser bem o ópio, né? Pensar na questão de analgésico, né? De não sentir a dor, né? De não... e a gente pensar, né? No que a gente vive, né? Nessa questão dessa violência, desse sistema opressor, né? Dessa exploração, né? Realmente a questão da religiosidade, ela entra nesse sentido bem de anestesiar todo esse sofrimento e toda essa dor que a gente vem sofrendo, que a gente sofre por esse sistema, né? Ao mesmo tempo que ela liberta desse sofrimento, né? Que anestesia esse sofrimento, por outro lado, ela também aprisiona, né? Ela domina, porque como tu trouxeste no momento, né? Acaba que as pessoas não conseguem compreender o que está acontecendo, né? Dessas violações, dessa violência toda, né? Então, ao mesmo tempo que anestesia desse sofrimento, ela aliena nesse sentido de tu não conseguir fazer essa relação dessa exploração, né? Ela te aprisiona de uma certa forma, né? Então, tu tava falando, eu tava anotando e essa passagem também, eu sou fascinada, né? Esse parágrafo, quando o Marx faz essa relação e como ela é deturpada, né, professor? Como ela é Uhum. entendida de uma outra maneira, né? Então eu É. acho que vale muito assim ressaltar isso assim e lembrar. E tu falaste também dessa questão da religiosidade, né? É bem como uma resposta a toda essa questão estrutural, né? Eu vejo assim que a religiosidade ela vai vir num sentido de dar um sinal, né? De demonstrar bom, como é que vamos analisar como é que realmente está, como está a questão, né, na sociedade, como está a questão da necessidade da classe, né? Ela vem nesse sentido de grito, né? De uma resposta para uma realidade que ela está uma realidade cruel, uma realidade perversa, né? Desse sistema. Então a Paty e eu, a gente conversa muito sobre essa questão e a gente percebe, a gente consegue ver o quanto pensando na religiosidade enquanto uma resposta a essas violações, a toda essa questão pensando agora, atual, né, nessa atual Uhum. conjuntura que a Uhum. gente está vivendo, a gente vê o quanto a questão a gente olha nos nossos espaços, né, no local onde a gente mora, na nossa região, no nosso território, a quantidade de igrejas que a gente vê, né, o quanto a gente é muito mais fácil tu ter acesso a isso do conseguir ter acesso a questões, como a gente falou, a parte, a questões de saúde mental,
né? A gente vive numa situação de desmonte de políticas públicas. A gente vive numa situação de cada vez mais retrocessos, né, a vários direitos, enfim, e a gente sabe o quanto né, é difícil tem sido da população, da sociedade se conseguir um acompanhamento, né, um acesso a um atendimento, né, e o quanto a igreja está ali, né, ela está ali na esquina da tua casa, né, está ali aberta até meia-noite, né? Então, de que forma a gente também, através, assim, a gente estava falando anteriormente até no primeiro, aliás, no primeiro bloco, como o método, né, ele serve para nós fazer essa análise da religiosidade, né? De poder analisar ela historicamente, de como a religiosidade ela tem essa origem, essa função, né? Mas nesse sentido, assim, que a gente estava pensando e tal. E a pergunta que a gente tinha recebido no outro bloco era da Silvânia, que ela perguntou assim, ó, a religiosidade mantém com a fé o trabalhador sadio mentalmente? Procede? Repita. A religiosidade mantém com a fé o trabalhador sadio mentalmente. Procede? Mantém como? Mantém com a fé o trabalhador sadio mentalmente. Procede? Veja, não é nem sim nem não, simplesmente. Porque na medida em que a religiosidade, diante desse mundo perverso, providencia um certo sentido, um conforto, certamente ajuda a manter uma certa sanidade mental. Sem dúvida nenhuma. Mas isto não impede o fato de que os problemas sociais são muito mais graves e, portanto, obviamente, só a religiosidade não vai dar conta de providenciar uma sanidade mental integral. E, além disto, obviamente, depende de cada pessoa, a estrutura psicológica de cada pessoa, enfim. Mas, de modo geral, sem dúvida, diante da desgraça que é essa situação social, a gente vê que as pessoas religiosas têm algum consolo e conseguem, digamos, manter uma certa sanidade mental diante de tudo isso. Mas não é no sentido de que seja inteiramente, que mantenha inteiramente, nem que não permita que as pessoas, mesmo dependendo da sua situação particular, tão brutal, tão forte, tão estranhada, tão alienada, que mesmo acreditando em Deus, no outro mundo, enfim, não desabe psicologicamente, né? Então, a coisa é mais matizada, né? Uhum. Tem mais alguma pergunta, Mária? Não me lembro se no outro bloco a gente recebeu vários comentários ao longo dos blocos, né? Uma coisa que eu queria ressalvar aqui porque muita gente pensa assim, olha, você está dizendo que no socialismo a religião vai desaparecer, mas veja, nos países socialistas ela não desapareceu e lá, em todos os países socialistas, ditos socialistas, na verdade se reprime a religiosidade. Sim. E as pessoas dizem, então o que você está dizendo não faz muito sentido. Faz sentido porque, primeiro, não houve nenhum país socialista neste mundo. Uhum. Estes ditos socialistas não tinham absolutamente nada a ver com socialismo. Segundo, como eu dizia antes, a religiosidade é uma demanda social que tem determinadas causas materiais. Só quando essas causas materiais forem eliminadas, no sentido de poder construir um mundo
em que todo mundo possa ter acesso a uma riqueza boa para manter uma vida digna. Quando estas coisas forem eliminadas, essa desigualdade, aí sim, aí não haverá necessidade de proibir, porque não, em nenhuma demanda social você pode satisfazer reprimindo. Você pode reprimir, pode impedir que ela se manifeste, mas ela fica lá, porque ela é uma demanda daquele momento histórico-social. Quando houver uma mudança profunda nesta base material da sociedade, que permita construir uma sociedade justa, boa para todo mundo, não haverá necessidade de reprimir, porque se for para acreditar, pode acreditar, não tem problema nenhum. Então, não é uma questão. Tem que entender, primeiro, que aqueles países não eram socialistas, não foram socialistas, e eles reprimiram porque, na maioria das vezes, a religiosidade sempre esteve do lado das classes dominantes. Então, foi sempre um instrumento de favorecimento das classes dominantes. Nesse sentido, então, é que houve repressão, e na medida em que não há a satisfação daquelas demandas sociais, materiais e espirituais de toda a população, é claro que vai se formar um sistema repressivo. Em todos esses, na Rússia, na China, em Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, em todos eles se formou um Estado repressivo. Porque na medida em que existe a desigualdade social, tem que existir a repressão. As castas dominantes que têm determinados privilégios, vão querer defender esses seus interesses. Tudo que, se for contrário a isso, vai ser reprimido. Então, eu queria enfatizar isso para deixar claro. A meu ver, num sistema comunista efetivamente autêntico, não haverá religião, quer dizer, a religião tenderá a desaparecer, mas, de outro lado, não desaparecerá por injunções, por poder político, por imposição política, mas desaparecerá porque desapareceu o solo social que deu origem a ela. É nesse sentido. Tinha mais alguma, Mari? Não, não teve, não. Teve, mas é só comentários mesmo, né, Sim. Paty? Mas são questões que eu e a Mari a gente está sempre debatendo e conversando, né? E até pelo um prisma que a gente acaba questionando, que é até de apassivamento da classe trabalhadora, né? A gente olha por um lado que às vezes a gente enxerga que existe essa tendência da religiosidade transformar os indivíduos em seres mais conformados com esse sistema, né? E por outro lado também as instâncias assim coletivas, né? Dessa dimensão mais humanizada que a gente precisa ter, elas estão muito distantes, né? E aí o que a gente acaba conversando é muito nessa relação, assim, né? De que as pessoas acabam encontrando segurança, né? Jogando muitas coisas para esse cenário que é da religiosidade, né? Enfim, então a gente fica pensando muito e discutindo o quanto acaba favorecendo esse sistema também, né? A religiosidade. E sem falar nos pilantras que se aproveitam, porque a mercantilização, Exato. né? Não dá para acreditar, às vezes você vê certas coisas que não dá para acreditar. O cara vendendo vassouras ungidas, ou sabe lá, coisas assim tão absurdas. Como é que uma pessoa pode acreditar num troço desse? Mas a alienação, a carência, a brutalidade desta vida é tão grande que a pessoa se apega em coisas que a gente vê que são absurdas, mas que para ela fazem algum sentido, né? É um pouco como a gente tem que rir hoje quando olha para trás. Em casa, quando vinha uma tempestade, a mãe dizia para a gente pegar água benta e aspergir na casa para proteger.
Sim, para proteger a casa dos raios e da tempestade, enfim. sim. E hoje se faz de uma maneira, acho que pior ainda, porque na decadência, no retrocesso geral, você vê que, nossa, o que predomina hoje da religiosidade, em grande parte, é um fundamentalismo é, extremamente expressivo e que as pessoas se agarram em coisas que a gente teria que até rir, né, de tão sim. absurdo. E uma das coisas que tu fala no livro que eu acho muito importante, que é essa questão de não poder se questionar, né, a religiosidade, né, Uhum. que é uma questão subjetiva, é de cada um, Sim, então a gente não pode fazer questionamento, né, ela tá ali, sim, ela é dada do jeito que tá e tu não pode fazer crítica, né, e é justamente o contrário, assim, né? A gente Tem que precisa fazer. buscar, né, trazer para esse plano da racionalidade, né? Principalmente quando a gente pensa nessa construção social, né? Nessa materialidade, né? Que são os sujeitos que constroem isso, né? E não ao contrário. Então, acho isso muito importante, assim, quando tu traz isso. Ah, pode falar, professor, desculpa. não, diga você. Não, eu ia, na verdade, nisso que a Paty tinha falado anteriormente, né? A gente fica com um pouco até. A gente se questiona bastante, né, professor? Porque a gente pensa assim, bom, como a gente fica pensando, bom, como que consegue as pessoas elas não se questionarem a respeito disso, né? A gente fica vendo assim, como falou, né? Às vezes algumas questões são tão gritantes, né? Que, por exemplo, pegando esse exemplo de novo, né, da questão das igrejas que são próximas dos nossos territórios, né? A gente fica pensando de que forma, né, a gente poderia, a gente pode estar, na verdade, desmistificando essa ideia, né, de divergência da concepção do marxismo em relação à religiosidade, né? Porque tem uma ideia de que, na verdade, é contra a religiosidade e acaba que isso vai afastando cada vez mais, né? E a gente vai perdendo um espaço, e eu acho que a gente pode falar assim, né, que a esquerda vem perdendo um espaço. A gente, aliás, a gente vem perdendo, é o que mais a gente vem perdendo. A gente vem perdendo esses espaços e a gente vê assim que, bom, as pessoas elas têm tanto essa questão da falta, da carência, da necessidade mesmo, né, dessa crueldade desse sistema, dessa exploração, que elas acabam encontrando em locais em que de algumas referências que, vamos dizer assim, elas têm um grande poder ali, sabe? Bom, aquela pessoa me ajudou em determinado momento que eu tanto necessitava, que eu estava num momento extremo da minha vida. E ela vai ter, de certa forma, um certo poder ali, né, naquela pessoa. Poxa, a pessoa ali, né, me auxiliou, eu vou mais ou menos acreditar naquilo que ela tá me falando, né? Só que aquilo que aquela pessoa tá me falando vem carregada de, sim, de diversas violências, né? Daí a gente vê questões bem conservadoras, né? Carregadas de machismo, de racismo, enfim, de uma lógica assim desumana que não tem nada cristão, assim, né? Nada cristão. Aquela questão daquela concepção de amar o outro, aquela concepção de amar o teu próximo, a gente não vê, né? Na verdade, se a gente for pegar realmente hoje em dia essas referências, né? A gente vai ver que de cristão não tem nada, né? Então, são coisas que estão óbvias para nós, mas a gente fica se questionando de que forma a gente, pensando assim, a esquerda pode estar nesses espaços, porque
essas igrejas, essas figuras, assim, vamos dizer, elas estão em locais em que esse debate não tá chegando, sabe? Que essas críticas, essas análises, isso não tá chegando. Então a gente fica se questionando de que forma a esquerda que nós só temos, nós vemos perdendo e perdendo, né? Como a gente consegue, de alguma forma, recuperar isso? Como a gente consegue se unir e desmistificar essa ideia enfim, da questão da religiosidade, né? Isso é uma coisa que a gente fica se pegando bastante, assim. Nossa, eu vou ter que fazer um comentário breve. A Ah, Silvânia aqui comentou do caso do João de Deus, né? E Ah, sim. aí me chamou a atenção, assim, tive que comentar, porque eu acho que isso também é uma questão, assim, fora essa questão de tantos elementos que a gente pode trazer, né? Sim. Mas a gente vê o poder, em alguns casos, que pode exercer uma pessoa por meio da religiosidade, né? De opressão, de tudo, justamente por essa falta de crítica, né? Do senso de racionalidade, né? Que uma pessoa de carne e osso normal, né? Como a gente, mas que se cria um mito em relação àquela pessoa, né? Como se ela fosse uma entidade. E aí as ações daquele indivíduo, elas passam a não ser mais assim vistas como uma ação de um homem que está ali, né? Enfim, Sim. achei interessante que ela comentou ali. mas acho que isso é mais amplo ainda, porque toda a hierarquia das diversas formas da religiosidade acabam adquirindo um poder que de fato eles não teriam, mas é o poder social. Você vê, por exemplo, o padre, o bispo, o papa, eh, os pastores, enfim, a reverência que as pessoas têm em relação a eles. Acaba eles tendo um poder sobre essas pessoas, porque você, na verdade, a carência social é que faz atribuir a eles este tipo de poder, né? E claro que Uhum. isto, a gente vê uma diferença interessante entre a religião, digamos, católica tradicional e essas outras formas, Assembleia de Deus Sim. e essas outras. Como a religião católica tradicional era mais aquela religiosidade tradicional, sabe? Ir à missa, fazer aquele negócio. Sim. Essas outras denominações pegaram muito mais pelas questões econômicas. Uhum. Ajudar, assim, aquilo que a Patrícia estava falando. É, as pessoas se ajudarem, os irmãos se ajudarem nesse momento, sabe, de Uhum. dificuldade, né? E isto tem um impacto muito grande. Agora, eu acho que isso tem a ver também com duas outras coisas. A primeira é que a esquerda perdeu a perspectiva revolucionária. E a perspectiva Uhum. revolucionária sempre é coletiva. Sim. Isto foi brutal, porque aí estilhaçou tudo, né? As pessoas, hoje a maioria das pessoas se vê diante de uma situação em que assando e comendo, lutando pela sobrevivência. E tendo que, na verdade, ou no máximo tendo um pouco de apoio familiar, mas às vezes se vendo assim, é, Uhum. um indivíduo diante de uma situação brutal que tem que lutar para sobreviver. Exato. Isto impacta profundamente a vida das pessoas, né? E faz com que elas se aproximem dessas coletividades religiosas que mercantilizam tudo, mas pelo menos dão uma Uhum. certa ajuda, um certo apoio nesses momentos. Sim. Tem os comentários, eu não sei se tu consegue ver, Mari, porque a minha luz aqui tá dando pouco contraste. Eu consigo. É um comentário que a Ju fez, né? Ela trouxe uma questão aqui ela falou assim: o que dizer de um indivíduo que se declara defensor do marxismo em uma dada ocasião em que se encontra numa situação de chefia em uma empresa, reproduz a exploração do capital, negando o direito às horas extras. Espera aí que eu saí daqui. Negando o direito à hora extra, por exemplo,
e sendo uma pessoa que se declara religiosa também. Minha filha, as contradições não são apanágio nem contradição é o que mais você vê nesse mundo. Não basta se dizer isto para você ser de fato isto, né? Uhum. É claro que, né, o fato de assumir determinados poderes já é um problema complicado. Você está numa empresa, você é chefe, você vai ter que fazer o que a empresa manda, né? É complicado. Na universidade a gente também viveu isso, né? Aí depende das escolhas particulares de assumir cargos, enfim, né? O que as pessoas pensam que podem fazer com esses cargos e tal. Mas certamente a, a, a incoerência não é atributo nem das pessoas religiosas, nem dos marxistas. Há incoerência por todo lado. E hoje é muito complicado isso. Isso, né, Paty? Enfim. Eu acho que é isso. Conversamos muito, né? Tivemos, assim, alguns problemas na internet e tudo mais, Ah, mas foi ótimo, assim. A gente amou demais, né? Sempre, assim, contribuições muito profundas, muito importantes, né? Então a gente só tem a agradecer assim toda a tua paciência de estar com a gente até esse momento, né? E colaborar tanto com a gente, assim, a gente fica muito feliz com isso, né, Mari? sim, Pois eu que professor. agradeço, meninas. Eu que agradeço e estou à disposição para outros momentos que vocês acharem oportunos. Ai, muito obrigada mesmo. A gente vai encerrando então, tá? Então tá. Muito obrigada para quem esteve com a gente também e vai ficar salva os 3 momentos então da live para quem não pôde assistir. Tchau, Obrigada, tchau. professor. Obrigada, Grande pessoal. abraço. Obrigada, Paty. Um beijo para Tchau, tchau, você. gente. Beijão para vocês. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.